esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após o Mengão vencer o Botafogo da Paraíba por 4-2 pela Copa do Brasil. O passeio do Flamengo para cima do seu adversário foi o Botafogo da Paraíba. O Flamengo confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. 4-2, o Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Mengão passa para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então eu fico feliz aí por esse jogo, de toda a equipe. Fizemos um grande jogo, uma grande vitória. O time como um todo dominou e foi eficiente. 4-2, construída de maneira bem rápida. O pé de impressionante do Flamengo era de uma intensidade que eu acho que o Botafogo não enfrentou nessa temporada, nem no jogo de ida. Mas ficar alerta porque em alguns momentos do jogo a gente abaixou a concentração e fica aqui o aviso que independente do adversário, independente da competição, qualquer momento de desatenção a gente pode pagar caro. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Chega mais, nação, uma ótima quinta-feira para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que venceu o Botafogo da Paraíba por 4-2, placar agregado foi 5-2, o Flamengo entrou em campo com um time praticamente alternativo. O técnico Felipe Luiz fez mudanças no Flamengo e o Flamengo conseguiu já nos primeiros 7 minutos definir a partida, já estava 2-0 nos primeiros 7 minutos da partida. O Flamengo venceu com tranquilidade e vamos juntos aqui analisar o que a imprensa esportiva falou após essa vitória do Mengão. A imprensa rasgou elogios ao Flamengo, falando aí sobre essa partida e agora o próximo foco do Mengão é a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, já corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. O Dorileu, lá no Rio de Janeiro, esteve no Maracanã e acompanhou o passeio do Flamengo para cima do seu adversário, que foi o Botafogo da Paraíba. E aqui no telão, pode chegar, Dorileu, o que você conta? Fala, Fernandinho, aqui no Maracanã o Flamengo confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil com uma vitória tranquila sobre o Botafogo da Paraíba por 4-2. Com uma sequência desgastante de jogos e podendo até empatar para avançar, o técnico Felipe Luiz escalou um time quase todo reserva. Mesmo assim, o rubro-negro começou a construir esse placar logo no início. Aos 4 minutos, Everton Cebolinha bateu o escanteio a meia altura e Danilo aproveitou a sobra para abrir o placar. 2 minutos depois, Ayrton Lucas cruzou rasteiro, Everton Cebolinha não dominou e Pedro fez o segundo. Ainda no primeiro tempo, Ayrton Lucas mandou na área e Varela fez o terceiro. O Botafogo da Paraíba conseguiu diminuir com um velho conhecido dos rubro-negros, Henrique Dourado, ceifador. Recebeu sozinho, driblou o goleiro Matheus Cunha e fez o primeiro dos paraibanos. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo, mas mesmo assim conseguiu marcar. Varela mandou na área e Everton Cebolinha de cabeça deixou dele, marcando o quarto do Flamengo. E o Botafogo da Paraíba ainda fez o segundo com Rodrigo Alves, acertando um belo chute de fora da área. Flamengo classificado, 4-2 aqui no Maracanã, 5-2 no placar agregado. Agora fica aguardando o sorteio das oitavas de final para saber quem será o seu adversário na próxima fase. No final de semana, o Flamengo tem um desafio importantíssimo. Vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras, domingo no Allianz Parque, no confronto que vai colocar frente a frente o primeiro e o segundo colocados do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Igor. E a gente segue falando do Flamengo. Vamos ouvir o Danilo, o único jogador que falou depois da partida. Foi bacana, a gente treinou aí esses dias a bola parada, eu sempre que vou pra área ali gosto de fazer uma bagunça, a bola sobrou. É sempre um enorme orgulho, prazer poder fazer gol. Aquele gol ali é o meu, já fiz 2 ali. Espero que possa seguir ajudando o Flamengo dessa maneira e mais importante ainda a vitória, mas ficar alerta porque em alguns momentos do jogo a gente abaixou a concentração e fica aqui o aviso que independente do adversário, independente da competição, qualquer momento de desatenção a gente pode pagar caro. Passada a classificação, domingo tem o Palmeiras, a gente sabe que é um campeonato de pontos corridos, 38 rodadas, mas é um confronto que pode ser importante lá na frente, né? Queria que você falasse como você vê esse jogo contra o Palmeiras, se você realmente considera uma partida com peso talvez maior do que as outras nesse Campeonato Brasileiro.
Absolutamente sim, são as duas equipes que estão na ponta, as duas equipes talvez, não sei se eu estou falando certo, mas com maior investimento, e isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente não tem para onde fugir, a gente tem que lidar com isso e verdadeiramente entrar em campo pensando na vitória, porque para a gente poder estar em cima na tabela a gente tem que vencer esse tipo de confronto, e realmente para nós, para o Flamengo, sempre vai ser um peso diferente, os empates, as derrotas, e é assim, não tem jeito de mudar, nunca vai mudar, nós temos a assumir essa responsabilidade e aceitar isso. Vamos para o Maracanã agora com Pedro Henrique Torre para falar da vitória do Flamengo sobre o Botafogo da Paraíba. 4-2, o Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Valeu, pessoal. O Flamengo carimbou o passaporte para as oitavas de final da Copa do Brasil. Uma vitória até certo ponto tranquila nesta quarta-feira aqui no Maracanã, diante do Botafogo da Paraíba. 4-2, construída de maneira bem rápida. Felipe Luiz poupou alguns jogadores nessa partida por conta do calendário bem apertado. O Flamengo tinha uma vantagem de 1-0, poderia até empatar para avançar, mas o Rossi ficou fora, Bruno Henrique, Léo Ortiz, Léo Pereira, enfim, rodou o elenco. E o Arrascaeta voltou os relacionados, mas entrou apenas na segunda etapa. Ouvimos, claro, os personagens dessa partida aqui no Maracanã. No primeiro caso, meu primeiro ponto era tentar fazer o resultado e depois, se desse para oportunizar, ia oportunizar. Acredito que o time fez um grande primeiro tempo, muito bom, controlamos o jogo, fizemos boas jogadas e os gols, né? Jogadores que se reencontraram com os gols e depois, claro, conforme foram passando os minutos e o adversário também tinha uma arma importante, que era o contra-ataque, ataque ao espaço, e acabaram fazendo um gol ali, o segundo gol deles aí num rebote de escanteio. Mas acho que foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. Então, agradeço muito a Deus pelas oportunidades que eu venho tendo. O Felipe é um cara que confia bastante no meu trabalho, me dá bastante liberdade. Eu me sinto bastante à vontade no elenco. E jogar ao lado do Danilo, um cara muito experiente, venho aprendendo bastante com ele durante os dias. E essa sequência de jogos aí, um calendário muito cheio, creio que o elenco todo cada um vai ter essa oportunidade e basta estar preparado e treinar, que no momento certo as coisas acontecem. É sempre um enorme orgulho e prazer poder fazer gol. Aquele gol ali é o meu, já fiz 2 ali. Espero que possa seguir ajudando o Flamengo dessa maneira e, mais importante ainda, a vitória. Mas ficar alerta, porque em alguns momentos do jogo a gente abaixou a concentração, e fica aqui o aviso que, independente do adversário, independente da competição, qualquer momento de desatenção a gente pode pagar caro. Então é isso, o Flamengo não teve nessa partida como lesionados o Alan e o Pulgar, lesões musculares. Talvez algum deles possa voltar contra o Palmeiras no fim de semana no Allianz Parque, jogo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o De La Cruz entorce no joelho esquerdo e o Plata, que tem um edema no joelho direito, esse só para a Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos mesmo. O Flamengo pensando nessa competição para ambos. O Botafogo da Paraíba, eliminado da Copa do Brasil, volta as atenções para a Série C. No domingo, em casa, enfrenta o Retrô. E o Flamengo, por conta dessa classificação, embolsa cerca de 3.600.000 reais. 3.600.000 ajuda qualquer time. Bom, então olha os números do jogo. 4-2 para o Flamengo, que teve 70% de posse de bola contra 30% do Belo, do técnico Marcos Fernandes. Finalizações 18 contra 12. No alvo, o Flamengo também acertou mais, 9 contra 4. Grandes chances, 4-2. E ações na área rival, 33 ações do Flamengo e 10 do time paraibano. Ô Elton, claro que a história do jogo, 1-0 na ida, aí menos de 10 minutos o Flamengo já faz 2-0. Isso deu uma tranquilidade total para o Flamengo. O Maracanã já virou festa logo de cara. Mas é aquele jogo que mostra que o elenco do Flamengo realmente é forte. Mostra, mas eu acho que esse jogo mostra também outras coisas. Primeiro, adversário, né, Edu? Adversário de Série C do Campeonato Brasileiro, a gente tem que fazer essa ponderação. O Flamengo tem aí o melhor elenco do país. Alguém pode considerar que não, que é o segundo, que o Palmeiras é melhor, mas está aí encabeçando os melhores elencos do país e diria até das Américas.
e enfrentou um time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso ficou muito bem claro, né, na intensidade do jogo das duas equipes. O pé de pressão do Flamengo era de uma intensidade que eu acho que o Botafogo não enfrentou nessa temporada, nem no jogo de ida. Foi um time que tentava até sair do seu campo de defesa, né, tocando a bola, o Flamengo conseguia recuperar e acelerava de uma forma que pareciam rotações diferentes, e eram de fato, né? Por isso até o Flamengo conseguiu fazer 2-0 cedo. Mas tem esse aspecto de um time que o Danilo falou muito bem, né? Relaxou em alguns momentos, acabou sofrendo 2 gols. A Copa do Brasil é o campeonato, é a competição que a gente sempre fala aquele, né? E aquele acabou marcando, que foi o Henrique. E eu acho que o Botafogo, logicamente, né, pelo gol que marcou e sabia que era um jogo onde o Flamengo era amplamente favorito, começou a se atirar pro ataque e a gente viu aí na tela a quantidade de finalizações, mas o Flamengo sofreu poucos sustos. É claro que fica essa lição de se relaxar um pouco contra adversários mais fortes. Isso já aconteceu na Libertadores, isso já aconteceu no Campeonato Brasileiro. O Flamengo pode colocar a perder um resultado. Não foi o caso dessa quarta-feira, porque foi um time tranquilo e conseguiu impor o seu jogo desde o início. É o destaque, sim, essa questão do elenco, né? Você rodar o elenco. Eu acho que acho que o ponto mais positivo, Edu, foi a gente observar o Pedro começar como titular e terminar o jogo em campo. O Pedro completou o jogo inteiro e ele, em campo, né, durante um jogo inteiro, ele rende muito pro time coletivamente, né? Um gol, uma assistência, acabou sendo aí responsável por metade dos gols do Flamengo no jogo. Então acho que é um aspecto muito positivo a se destacar dessa partida. De uma classificação tranquila, o primeiro jogo já tinha vencido por 1-0, acho que o agregado mostra quem era o favorito e na prática, né, o Flamengo conseguiu colocar esse favoritismo em campo e aí conseguiu essa classificação para as oitavas, mas é claro que a cada fase que se passa, a gente sabe que, né, os adversários ficam cada vez mais fortes porque vai se afunilando a competição, mas foi uma classificação tranquila do time do Felipe Luiz. Você chamou atenção bem aí pro Pedro, né, que joga a partida toda. E eu fiquei pensando, será que isso indica que ele não jogará contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro? O Felipe Luiz, por exemplo, ele coloca o Arrascaeta no segundo tempo, também chama a atenção, né? Aí eu entendo assim, ele quis dar um pouco de ritmo de jogo para pegar o Palmeiras no domingo, né? Mas o Gerson, por exemplo, voltar bem, eu fiquei achei um pouco curioso isso, assim, de peças importantes, titulares, que talvez tenham jogado mais do que deveriam. Acho que o esperado talvez fosse o Arrascaeta não entrar nesse jogo, já que estava ganhando de goleada. Mas é isso, o Felipe Luiz vai decidindo em relação ao seu time, claro que pensando no Palmeiras, que é um jogo ali valendo a ponta do Campeonato Brasileiro. Mas será que indica que o Pedro não será titular domingo? Eu acho que não dá para cravar isso. Eu acho que o Pedro precisava de mais minutos em campo. E Felipe Luiz deu esses minutos. Pode ser que seja titular e jogue 60 minutos, pode ser que entre aos 15 do segundo tempo, entre no intervalo no próximo jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que ele vai ser usado e eu acho que essa gestão de minutos começa a ganhar aí esse contorno de tá pronto para jogar 90. É claro que era um adversário inferior, tecnicamente muito inferior ao Palmeiras, obviamente, né? Mas é um time que mostrou competitividade, chegar a essa fase da competição mostra isso também. Acho que o Botafogo da Paraíba tem até chances, né, de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, disputando a Série C agora, mas eu acho que foi importante para cravar que o processo de recuperação terminou, Edu. Se você joga o jogo inteiro, você mostra que está pronto, né? Está 100% pronto para a sequência da temporada. Eu acho que esse aspecto é que fica. O Flamengo tem o Palmeiras e precisa, né, nesse confronto direto, encurtar essa distância que o Palmeiras tem na liderança, e tem um jogo contra o Táchira que também é importante para o Flamengo na classificação à próxima fase da Libertadores. Então é uma sequência de jogos importante e ter o Pedro por 90 minutos nesse jogo mostra que ele está preparado pelo menos para encarar esse trecho até o Super Mundial, né? E aí vem o Esperance, vem o Chelsea, vem o León,
O Leão nem vem mais, né? O Flamengo tá esperando o terceiro adversário, melhor dizendo. Mas eu acho que ele fica pronto para essa sequência. Eu acho que o processo de recuperação de Pedro termina nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, mostrando que ele está pronto para jogar 90 minutos. Mas você lembrou bem da Libertadores, o Flamengo precisa vencer o Táchira e para ficar com a primeira colocação, vencendo já está classificado, mas para ficar com a primeira colocação também depende de uma vitória da LDU no outro jogo. Torcida não vai faltar no Brasil inteiro. Bom, o Danilo fez gol, a gente até ouviu um pouquinho da entrevista dele. Ele disse também que já conversou com o novo técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, e criticou com veemência a CBF. É um treinador que dispensa comentários, a história fala por si só. É um treinador que realmente eu acredito que vai ser uma demonstração de respeito, né? Pelo futebol, que o futebol brasileiro pode, de certa forma, demonstrar internamente e externamente. Acho que a gente está num momento extremamente difícil, extremamente vergonhoso naquilo que quer dizer administração e tudo isso. Acho que a gente tem que colocar a mão na consciência, de certa forma, e repensar tudo aquilo que tem a ver com o que tem acontecido, mas acho que a gente tem que tentar, de certa forma, se blindar disso, e acho que o Ancelotti é um nome importante para que possa ter um comando, para que possa ter alguém com quem a gente possa se espelhar, alguém que possa estar com a gente ali batalhando, e espero que ele possa ajudar e se sentir bem aqui na seleção brasileira, ser abraçado também pelo nosso povo e recuperar aquela alegria e certa confiança que tem faltado. Nós comentamos isso, com 6 minutos o Flamengo faz 2-0 e naquele momento do jogo, né, foram 2 finalizações e 2 gols. O que é difícil, né, o Flamengo ter, porque nos últimos jogos, e não só nesse ano com o Felipe Luiz, mas há muito tempo já, de várias temporadas, né, o Flamengo sofre com essa questão de criar até bastante, em muitos momentos, né, cria, mas não consegue colocar pro gol, ou consegue colocar muito pouco na forma proporcional, né, do que cria e do que faz de gol. Hoje foi bem diferente e isso ajudou bastante a equipe lá no início do jogo, né, Bruno? Fez 2 gols em 6 minutos, já tinha 1-0 do primeiro jogo, então ali matou qualquer mínima chance que tivesse o Botafogo da Paraíba de tentar alguma coisa. E também condicionou muito o jogo, em todos os sentidos. Classificação assegurada, e aí baixo nível de concentração, baixo nível de intensidade, com o jogo com mais espaços que o normal. O Botafogo finalizou bastante, até por isso, né? Porque ficou um jogo assim, mais com cara de um amistosão, né? Então o Botafogo não tinha muito o que perder, atacou, tentou alguma coisa, fez 2 gols dentro do Maracanã. E exigiu algumas defesas do Matheus Cunha, mas o Flamengo também teve várias oportunidades. O Botafogo da Paraíba defendia muito mal, até era um time que atacava melhor do que defendia, mas o jogo foi muito aberto assim, porque foi liquidado logo no início. O Mengão passa para as 8ª de final da Copa do Brasil. E aí o adversário será sorteio, em breve conheceremos, mas o Flamengo fez a sua parte e fez a festa da maior torcida do mundo, 25 mil pessoas aqui no Maracanã e milhões espalhados mundo afora. Parabéns ao Botafogo da Paraíba, que se comportou com dignidade, fez um bom jogo, mas está fora, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro na sequência. E o Flamengo, no seu devido lugar, classificado para as 8ª da Copa do Brasil, Diego Pozzi. Maravilha, João. Um jogo sem susto, né? Que resolvemos o jogo em 7 minutos, com um gol aos 4 do Danilo e depois um gol aos 7 minutos do Pedro. Ali já estava tudo resolvido. O Flamengo depois pôde trabalhar a bola, pôde lançar os seus jogadores da base no segundo tempo. Muito legal de ter em campo 7 jogadores formados na base. É óbvio que com essas tantas mexidas o time perde muito de contato de jogo, de sintonia, de parte tática mesmo, não tem tanto treinamento, mas foi ótimo. Deu para o Arrasca entrar também, pegar um pouco de ritmo, deu para poupar os jogadores que serão provavelmente utilizados contra o Palmeiras. Deu tudo certo. Levamos 2 gols e mérito do Botafogo, como você falou, veio para jogar de peito aberto, sendo agora aplaudido pela sua torcida, fez um jogo digno no Maracanã, um jogo de poucas faltas, e o Flamengo passa tranquilo para a próxima fase da Copa do Brasil, um ótimo resultado, mais uma vez fazendo 3 gols no primeiro tempo e resolvendo com mais um golzinho no segundo. Foi assim, 6-0 com o Juventude, 4-0 com o Corinthians, hoje um 4-2, mas tá de bom tamanho também. Tá de bom tamanho. Bruno Oric, dê um abraço na sua noiva, obrigado pela participação aqui na transmissão da Flamengo TV, já vem aí o M-Show com o nosso pós-jogo. Obrigado, Bruno, seu destaque final, parceiro. É um jogo muito importante
pro Flamengo e principalmente para alguns jogadores específicos, né? Grande atuação do Michael, grande atuação do Cebolinha, grande atuação do Ayrton Lucas, que são jogadores que a torcida nem sempre está no carinho da torcida, e hoje os três tiveram uma grande atuação. O Pedro fazendo gol, que é sempre importante para o centroavante, que é ainda mais um que está voltando depois de tanto tempo lesionado, então o 5º gol dele desde a volta da lesão, ou seja, uma vitória importante, uma classificação importante. Varela também foi muito... falar agora. Exatamente, Varela muito bem no jogo. Eu acho vai que jogar contra o Palmeiras? Vai ser titular contra o Palmeiras jogar. E vai com moral, porque fez um gol, deu uma assistência. Se eu não me engano, a primeira vez que ele participa diretamente de 2 gols em uma partida com a camisa do Flamengo. Então, um jogo muito importante, não só pela classificação, não só para, né, fazer uma vitória boa, mas para certos jogadores individualmente retomarem aquela confiança que qualidade a gente sabe que eles têm de sobra. Vai lá, Laszlo! Teria mais personagem aqui. Pedrão aqui, que pela primeira vez, né, Pedro? Jogou os 90 minutos, desde que retornou de uma lesão gravíssima, fez gol. A importância de, principalmente, você tá cada vez mais à vontade fisicamente, Pedro. Parabéns pelo gol mais uma vez e pela vitória, meu parceiro. Feliz demais por disputar pela primeira vez após o retorno, esses 90 minutos. Fico feliz por cada evolução, por cada passo dado. A gente sabe que está no início aí dessa volta. São muitos jogos, parece que tem mais tempo, mas tem um mês e pouquinho. Tá? Então fico feliz por poder voltar a jogar os 90 minutos, voltar cada vez, estar mais confiante ali fisicamente, melhor fisicamente. Então eu fico feliz aí por esse jogo, de toda a equipe. Fizemos um grande jogo, uma grande vitória, um passo importante na Copa do Brasil. Domingo tem uma decisão contra o adversário que você conhece bem, né, Pedro? Com certeza. Lá no campo dele, no sintético. É um jogo difícil, um duelo, como sempre foi. Flamengo e Palmeiras entrar para dar o nosso melhor e tentar a vitória lá. Placar de 4-2 reflete bem como esse jogo acabou sendo um pouco lá e cá. O Botafogo não ficou trancado o tempo todo. Até tentou começar o jogo trancado, mas com 6 minutos já perdia por 2-0. Aí fica complicado. E o técnico do Botafogo então começou a botar até mais atacantes na expectativa de conseguir pelo menos fazer gols no Maracanã, e conseguiu fazer 2. Mas o Flamengo venceu com absoluta tranquilidade. Em momento nenhum esteve ameaçado. Não houve nenhum momento, mesmo quando fez o primeiro gol já estava 3-0. Quando faz o segundo já estava 4-1. Então não houve em momento nenhum risco para esse time do Flamengo. E na verdade o que ele vale é para uma série de observações. São essas observações que eu quero conversar com vocês hoje. Por exemplo, eu pergunto, quem se destacou hoje? Está lá na enquete. Eu botei os 4 jogadores que fizeram gol. Até porque, com toda sinceridade, o jogo foi tão fácil, que eu não vi ninguém do Flamengo brilhar. O time como um todo dominou e foi eficiente. Mas, sinceramente, quem brilhou nesse jogo do Flamengo? Não vi ninguém brilhar nesse jogo. Vi todos fazerem os seus papéis de uma maneira geral. Tirando um ou outro que eu achei que ainda assim jogaram mal. Mas isso nós vamos falar durante a live e eu quero ouvir também a opinião de vocês. Sobre o principal para mim foi Pedro. Uma vez mais foi Pedro. Porque o Pedro, pela primeira vez... Eu não me lembro se contra o Corinthians ele jogou até o final. Eu acho que ele saiu no finalzinho. Mas hoje ele jogou 90 minutos mesmo. Hoje ele começou o jogo e terminou o jogo. E fez um gol. Aliás, um gol com um toquinho sutil, à lá Pedro mesmo. Mas é óbvio que o Pedro ainda está sem ritmo. É óbvio que ele ainda está muito longe do Pedro que nós conhecemos, do melhor centroavante do Brasil. Mas aí eu pergunto, qual será a conclusão que o Felipe Luiz vai tirar, qual a decisão que vai tomar depois do jogo de hoje? O jogo do Palmeiras. Vale a pena deixar o Pedro no banco e começar com o Bruno Henrique, que tem jogado tão mal, muito mal, a gente está vendo isso, não faz gol há 13 jogos, se não me engano. Vai ser um jogo de poucas chances. Vai ser um jogo em que, muito provavelmente, o Flamengo vai jogar mais defensivo do que ofensivo. Então, nas poucas chances que tiver, vai ter que fazer. É melhor você ter um cara que não faz gol ou é melhor você ter um cara que é artilheiro, que é o caso do Pedro? Enfim, eu quero conversar isso aí com vocês, quero ouvir a opinião de vocês. Acho que um jogador que entrou relativamente bem foi o Lohan. Gostei muito mais deste Lohan de hoje do que o Lohan que a gente estava acostumado a ver. As informações são todas que ele está jogando muito no Sub-20. Eu acho que ele deve ter ganho pontos com o Felipe Luiz. E no mais, entrou um volante que eu não conhecia. Como é que é o nome dele? João Vitor, não é isso? Não é João Vitor. João Vitor é o zagueiro. João Vitor é o zagueiro que jogou direito. Não foi brilhante, não, mas jogou direito. João Alves. Confesso que esse volante eu não conhecia. Eu conheço o Pablo Lúcio e conheço o Ryan. O Pablo Lúcio estava relacionado, mas não foi para o jogo. Ele não estava no banco. O Ryan não me lembro nem se foi relacionado.
Mas entrou esse menino, João Alves, que eu acho até que entrou bem. E é bom a gente ver e descobrir que existem volantes bons na base. Além do Pablo Lúcio, que a gente sabe que é um garoto fora de série, e o próprio Ryan Lucas muito bem, mas ainda tem esse menino, João Alves, que o Felipe tirou da carteira, tirou da cartola, e entrou, eu acho que cumpriu bem, entrou no lugar do Gerson, e acho que cumpriu bem o seu papel. Enfim, não era um jogo importante, quer dizer, importante porque classificava, mas não havia risco realmente. O Flamengo teria que ser uma catástrofe hoje para ser eliminado pelo Botafogo da Paraíba, ainda mais depois de ter ganhado o primeiro jogo. Eu fiquei com algumas vontades que não foram satisfeitas pelo Felipe Luiz, como, por exemplo, eu queria ver o Joshua, eu queria ver o Olacian, ele não botou nenhum dos dois, mas de qualquer maneira já deu para começar a ver que o Felipe está querendo experimentar um ou outro garoto aí, que eu tenho certeza que podem ser importantes nessa maratona que o Flamengo vai ter até o final da temporada. Eu tenho que falar sobre essa história do Arrascaeta. Não me conformo com isso. Acho que foi incoerência do Felipe Luiz, tá? Felipe Luiz até mais uma vez demorou para colocar, por exemplo, o Lohan em campo. O Lohan não entrou mal na partida, mas poderia ter preservado, né, o Arrascaeta nesse jogo, que deixa algumas pulgas atrás da orelha do torcedor do Flamengo. Veja, o Flamengo começou o jogo com o Everton Cebolinha centralizado, o Michael pelo lado esquerdo e o Matheus Gonçalves mais pelo lado direito, mas se movimentando bastante por todo o campo ofensivo, e o Pedro jogando como centroavante, e o Flamengo com menos de 10 minutos já vencia a partida por 2-0, né? Então foi extremamente fácil. Logo depois o Varela marcou o terceiro gol, lembrando que os primeiros tentos foram anotados pelo Danilo e pelo Pedro. E aí no segundo tempo o Everton Cebolinha fez o quarto gol do Flamengo, lembrando que o Henrique Dourado na primeira etapa anotou para o Botafogo da Paraíba numa jogada bizarra, não pelo lado do Botafogo, mas pelo lado do Flamengo, né? Com o Matheus Cunha, saindo completamente estabanado do gol. Matheus Cunha, desculpe, não tem a menor condição de ser goleiro do Flamengo. O Flamengo vai ter que buscar um goleiro reserva para o Rossi. O Rossi é muito bom, é excepcional, mas não dá para contar com o Matheus Cunha, né? Que já foi muito mal na Libertadores em 2023 contra o Olímpia, jogando em Assunção, e mal também na decisão da Copa do Brasil naquele ano, quando o Flamengo perde por 1-0 para o São Paulo no Maracanã. Era uma idiosincrasia, né? Dentre outras várias, do técnico Jorge Sampaoli, né? Mas retomando aqui a questão sobre poupar e não poupar jogadores, por exemplo, que o Pedro jogou 90 minutos? Me parece claro, evidente, né, que ele está fora do jogo contra o Palmeiras, jogo no sintético, até porque ainda se recupera de uma lesão no joelho. Não sei se sequer será relacionado para essa partida, que é muito ruim para o Flamengo, né? E aí o Arrascaeta entra em campo, e o Flamengo precisa do Arrascaeta 100%, aí sim, no jogo contra o Palmeiras no próximo domingo, até porque se o Palmeiras vence o Flamengo, abre 7 pontos de vantagem na tabela de classificação em relação à equipe rubro-negra, né? Então, eu confesso que não entendi. Achei uma incoerência do técnico Felipe Luiz. E ele mesmo fala, né, que não é para prestar atenção no que dizem nas redes sociais, aqui no YouTube, e acho que a crítica tem que ser feita, cara. Tem que ser feita, né? Foi um jogo quase que protocolar do Flamengo, não havia necessidade nenhuma de expor o Arrascaeta, assim como colocar o Gerson durante tanto tempo nessa partida. Eu falei mais cedo, nesta quarta-feira, na S1 Live, que eu iria todo o time reserva. Todo o time reserva. Não tinha necessidade nenhuma de desgastar esses jogadores, porque agora é o seguinte: Flamengo tem Palmeiras, Deportivo Táchira e Fortaleza. Tudo numa sequência. É bem verdade que não vai precisar viajar muito. O jogo contra o Palmeiras é em São Paulo. O Táchira, o Flamengo precisa ganhar no Maracanã, e o Fortaleza depois é no Maracanã também. Só que vai ter a maldita data FIFA no meio do caminho. Arrascaeta vai ser convocado pela seleção uruguaia. Gerson deve ser convocado pela seleção brasileira. Pedro pode ser convocado para a seleção brasileira. E aí, depois da sequência, já tem o Mundial de Clubes, com o Flamengo jogando no dia 16 de junho contra o Esperance Tunis.
né, da Tunísia. Então, assim, eu confesso que não entendi, estou apatetado com essa opção do técnico Felipe Luiz. Acho que ele expôs o jogador Arrascaeta a uma situação que não era necessária, né? Se havia um jogo para poupar, era o de hoje. Não vai ser contra o Palmeiras, ou não deveria ser contra o Palmeiras, não vai ser contra o Tátira e não vai ser tampouco contra o Fortaleza, tá? Então fica esse alerta aí. Eu achei uma tremenda incoerência do técnico Felipe Luiz. É isso aí, nação. Mais uma vitória do Mengão. Então, o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba 4-2 e agora começa o foco para a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o técnico Felipe Luiz vai preparar para essa partida. A gente viu aí o Bernardo Ramos até falando sobre o Arrascaeta, que entrou já com a partida definida contra o Botafogo da Paraíba. Vamos ficar de olho e ver o que o Felipe Luiz vai preparar. Ele já falou na coletiva de imprensa que vai estudar o Palmeiras, no caso desde ontem, né, no final da partida. Ele falou que ia estudar o Palmeiras e vai armar o Flamengo para poder vencer o Palmeiras. O Flamengo precisa dessa vitória para poder recuperar os pontos que perdidos, né? No caso, o Palmeiras tem 4 pontos de distância do Flamengo. O Flamengo precisa recuperar essa pontuação. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo, tá bom? Aqui tem a coletiva do técnico Felipe Luiz e tem mais o pós-jogo do Mengão. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.